Olá, turma, como vocês estão? Hoje nós estamos na nossa aula de religião e vamos trabalhar com as páginas 62 e 64. Entre esses assuntos, vamos destacar aqui o budismo, fé, protesto cristão. Sua atividade é da página 65, ok? Inicialmente aqui falando sobre essa questão do budismo e uma historinha que tem no livro de vocês. Se não fizer muito sentido, essa história foi meio que adaptada, cortada, uma história bem longa e foi colocada em sessões, tá? Mas creio que vocês vão entender aqui toda a historinha. Existem muitas situações concretas em que a fé religiosa pode ser um grande elo entre as pessoas e um propulsor de transformação da realidade. Leia a notícia a seguir sobre a ação de um grupo budista que deseja transformar a China por meio da fé. Durante boa parte de sua vida, Shen se sentia decepcionada com o mundo ao seu redor. Ela observava a ascensão econômica da China nesta pequena cidade no vale do rio Yangtze, onde vivia uma vida confortável de classe média, gerindo uma loja de conveniência em um centro comercial. Ainda assim, a prosperidade parecia não significar muito. Então, há 5 anos, uma organização budista de Taiwan, chamada Fo Guangshan, ou Montanha Iluminada de Buda, começou a construir um templo nos arredores de Yangshin. Ela começou a frequentar as reuniões e estudar os textos, e isso mudou sua vida. Shen e o marido, um empresário bem-sucedido, passaram a levar uma vida mais simples. Abriram mão de produtos de luxo e fizeram doações para ajudar crianças carentes. E antes de o templo abrir as portas no ano passado, ela deixou sua loja de conveniência para abrir uma loja de chás, dedicando os lucros para a caridade. Em toda a China, milhões de pessoas como Shen começaram a participar de organizações religiosas como a Fu Guangshan. O governo chinês desconfiava das atividades espirituais que não controla, proibindo a mistura de religião e política. Isso levou Shan a limitar sua mensagem social e até mesmo seu conteúdo religioso, concentrando-se, ao invés disso, em promover o conhecimento da cultura e dos valores tradicionais. O Shan, no caso, isso daqui, gente, não é a pessoa em si, tá? Todo esse movimento. Fala aqui, ó, pra vocês lembrarem, para não se perder, né? Essa organização, tá bom? Quando você falar em Shan, Fo Guangshan, lembre-se dessa organização. Em toda a China, milhões de pessoas como Shen começaram a participar de organizações religiosas. Não é essa daqui, né? É o outro. Vamos lá. Pronto, achei. É liderado por uma das figuras religiosas mais famosas da China atual, o mestre Yun. Vou colocar de vez em quando só os sobrenomes, então só o primeiro, nesses nomes a gente não é necessário agora decorar tudo, porque não faz parte da nossa realidade. É importante sim, se você conseguir, tudo bem, mas se não conseguir pegar esses nomes, relaxa, tá? Você entendendo a história como um todo e o sentido dela, né, que é fazer o bem às pessoas, que esse é o sentido realmente dessa história. A questão da caridade. Vocês já estão entendendo mais ou menos, né, como é que funciona, porque lá no começo falava, vamos também juntar a fé. Isso é o que importa, tá? Então, esses nomes aqui mais chineses, não se preocupem tanto não. Eu vou chamar apenas Mestre Yun. Aos 89 anos de idade, ele é praticamente cego. Nascido nos arredores da cidade, em 27, ele tinha 10 anos quando entrou para o monastério. Lá, ele foi influenciado pelas ideias do budismo humanista, que pretendia salvar a China através da renovação espiritual. O movimento argumentava que a religião deveria ser o foco deste mundo, e não do além. Dizer também que o clero deveria se preocupar com as pessoas, conclamando os religiosos a ajudar a mudar a sociedade por meio da justiça e da compaixão. O Fushan se espalhou rapidamente. Atualmente, a religião conta com mais de 1.000 monges e monjas, além de mais de 1 milhão de seguidores em 50 países. Vocês entenderem aqui um pouco desse... lá no começo da história, né, a menina foi lendo o livro, foi os textos, foi gostando, depois foi juntando umas pessoas de caridade. Hoje cresceu gigantemente. Temos esse templo aqui, vocês conseguem ver aí, com mais 50
países envolvidos, seguidores, né? Milhares de pessoas fazem isso, essa visão. E é bom que muitas pessoas são beneficiadas por isso, né? Na seção Além da Imagem, na página 64. As diferentes tradições religiosas têm a fé como princípio unificador, unificador de toda a existência. Baseadas na fé, essas tradições realizam um processo de transformação na vida das pessoas e na sociedade de maneira geral, visando ao bem, a paz, a verdadeira fraternidade. No entanto, muitos episódios de violência e perseguição vêm ocorrendo, de maneira frequente em várias partes do mundo, tendo como pano de fundo a fé religiosa. Observe a imagem a seguir, que mostra o protesto de cristãos no Paquistão após atentado a uma igreja, ocorrido em 22 de setembro de 2013. Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui não é o atentado em si, tá? É uma manifestação após o atentado. Esses jovens, esses cristãos, eles estão protestando, que é essa seção que eu quero mostrar para vocês, né? Que quando você fala em além da imagem, sempre ela vai trazer uma imagem para a gente refletir. Então a questão é que o contexto do livro quer que a gente reflita sobre isso. Que sentimentos e desejos levam as pessoas a se manifestarem de maneira tão enfática? Esses jovens aqui estão protestando, aparentemente cansados, atrás dos seus direitos, gritando, com a cruz aqui, essas algemas, com outras pessoas, porque a imagem está só aqui na frente, mas no livro dá para ter uma noção melhor. Tem mais pessoas, né, com aquela multidão toda. O que leva a isso? Que sentimentos, que desejo traz a uma pessoa a fazer isso de maneira tão enfática, tão dramática, tão desesperadora? Às vezes, gente, a injustiça é tão grande, né, que as pessoas fazem até loucura mesmo. Não estou justificando aqui dizendo que as pessoas têm que fazer manifestos com agressividade, com vandalismo, de maneira alguma. Não concordo de jeito nenhum. Mas eles estavam totalmente magoados pelo atentado, né, à sua igreja. Então, essa manifestação foi uma forma deles de falarem, não, chega, nós estamos aqui, isso não pode acontecer, nós somos pessoas com nossos direitos, com nossa religião, nós temos nossas crenças, e ninguém tem o direito de tirar a nossa igreja, de tirar a nossa religião, né? Todos têm que respeitar. A gente sabe que o mundo é cheio de religiões, isso a gente sabe. Diferente da nossa, algumas parecidas, outras não tem nada a ver, totalmente diferente. Mas todas, sem exceção, merecem respeito, tá? Essa aula, essa parte que ficou meio quebrada, a finalização do capítulo, caso vocês queiram complementar, ainda algumas leituras não foram colocadas nessa videoaula, eu achei que ia ficar muito extenso, eu só resumi. Se você quiser complementar essa questão do budismo, questão lá da fala lá da China, quiser pesquisar mais, não tem nenhum problema. Essa questão das manifestações religiosas, o que você quiser complementar. Você pode fazer sua pesquisa, tá? E vai obter muito mais conhecimento. E a frase que eu quero finalizar esta aula é a seguinte: somente com a fé em Deus os sonhos se atingem, as batalhas se vencem e os milagres surgem. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Não esqueçam de agradecer a Deus por tudo. Ame cada vez mais seus familiares, os que moram com você, os que não estão na sua mesma casa, mas que também te amam, tenho certeza. Tá? Diga a todos que você é muito importante para eles e que eles são muito importantes para você, né? Vice-versa, tem que ser essa ligação familiar. Só funciona se for assim, tá bom? Então, até mais.